Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, que tem o tema Nunca se esqueça que Jeová é o Deus vivente. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa abençoar a vida de cada um de vocês. Apenas lembrando e incentivando, já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sino para que você possa receber as notificações e no final do vídeo deixe o seu like para que assim você possa ajudar o YouTube a disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E também, caso você queira contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos iniciar nossa consideração, estudo 25, que tem o tema Nunca se esqueça que Jeová é o Deus vivente. O texto base de nossa consideração é o livro do Salmo 18:46, Jeová vive. Objetivo: sempre lembrar que o Deus a quem servimos é o Deus vivente. Então iremos fazer a leitura e depois a pergunta e obter a resposta. Então iniciando no parágrafo número 1. Tempos críticos difíceis de suportar é assim que a Bíblia descreve os dias em que estamos vivendo. Além dos problemas que todos enfrentam neste sistema de coisas, os servos de Jeová ainda têm de lidar com perseguição. Mas o que nos ajuda a continuar adorando a Jeová, apesar de tantos problemas, um dos motivos principais é que nós sabemos que Jeová é o Deus vivente. Pergunta: o que ajuda os servos de Jeová a continuar adorando a Ele apesar de tantos problemas? É que nós sabemos que Jeová é o Deus vivente. Leitura do 2. Jeová é uma pessoa real. Ele nos apoia quando passamos por problemas e sempre encontra maneira de nos fortalecer. Quando lembramos que Jeová é o Deus vivente e que Ele se preocupa muito com a gente, temos mais força para enfrentar qualquer problema que apareça. Vamos ver como isso fez a diferença para o rei Davi e para outros servos de Jeová. Em que sentido Jeová é o Deus vivente e como isso nos fortalece? Porque para nós Jeová é um Deus real e sempre nos protege quando passamos por dificuldades. E isso nos fortalece, pois temos mais forças para enfrentar qualquer problema que apareça. Leitura do 3. Davi conhecia bem a Jeová e confiava nele. Quando foi perseguido por inimigos, incluindo o rei Saul, Davi orou pedindo ajuda. E depois que Jeová respondeu à oração de Davi e o salvou, Davi disse: Jeová vive. Com essa expressão, Davi não estava apenas reconhecendo que Deus existe. Uma obra de referência diz que Davi estava expressando a confiança em que Jeová é o único Deus verdadeiro e que ele sempre ajuda seus servos. Por experiência própria, Davi sabia que Jeová estaria sempre atento ao que acontecia com ele e o apoiaria. Foi isso que ajudou Davi a continuar servindo e louvando a Jeová. Pergunta: o que Davi quis dizer quando falou Jeová vive? Então Davi não estava apenas reconhecendo que Deus vive, mas de que Jeová era o único Deus verdadeiro e que ele sempre ajuda seus servos. E por experiência, Davi sabia que Jeová sempre estaria do seu lado. Leitura do 4. Ter a certeza que Jeová é o Deus vivente vai nos ajudar a servi-lo com zelo. Assim, vamos ter força para enfrentar qualquer provação e fazer o melhor no serviço a Ele, sem falar que vamos continuar bem achegados ao nosso Deus. Pergunta: por que é importante ter certeza que Jeová é o Deus vivente? Porque isso vai nos ajudar a servi-lo com zelo. Teremos força para enfrentar qualquer provação e vamos continuar achegados ao nosso Deus. Subtítulo: o Deus vivente vai te dar força.
Nós podemos enfrentar qualquer problema, pequeno ou grande, se nos lembrarmos que Jeová é um Deus vivo e está pronto para nos ajudar. A verdade é que, para Jeová, nenhum problema é grande demais. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode nos dar o poder que precisamos. Então, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade com confiança. Quando percebemos que Jeová nos ajuda até em coisas pequenas, nossa confiança fica ainda mais forte, sabendo que Ele também vai nos ajudar em situações difíceis. O que pode aumentar a nossa confiança quando passamos por problemas? Por nos lembrar que Jeová é um Deus vivo e nos ajuda em coisas pequenas. Então a nossa confiança fica mais forte. Leitura do 6. Veja duas situações que aumentaram a confiança de Davi em Jeová. Quando ele era um jovem pastor, em duas ocasiões diferentes, um urso e um leão levaram uma ovelha do rebanho de seu pai. Nas duas vezes, Davi foi atrás desses animais e salvou as ovelhinhas. Mas Davi não achou que ele fez isso por mérito próprio. Ele sabia que foi Jeová que deu a ele coragem e poder para fazer aquilo. Davi nunca se esqueceu dessas duas situações. Quando pensava no que tinha acontecido, a confiança dele em Jeová ficava ainda mais forte, sabendo que o Deus vivente iria ajudá-lo sempre que ele precisasse. Que situações fizeram Davi confiar ainda mais em Jeová? As duas situações foi quando ele salvou suas ovelhas de um urso e de um leão, depositando esses feitos a Jeová. 7. Um tempo depois, provavelmente quando Davi ainda era bem novo, ele foi até ao acampamento onde estava o exército de Israel. Ele viu que os soldados estavam apavorados porque um gigante filisteu chamado Golias tinha desafiado o exército de Israel. Os soldados ficaram com medo porque eles se concentraram no tamanho de Golias e nas ameaças dele. Mas Davi se concentrou em algo diferente, em Jeová. Ele sabia que Golias não estava desafiando o exército de uma nação qualquer, mas sim o exército do Deus vivente. Ele sabia que o mesmo Deus que o ajudou quando ele era pastor faria o mesmo nessa situação. Davi não tinha nenhuma dúvida de que tinha o apoio de Jeová. Por isso, ele conseguiu enfrentar Golias e, como sabemos, Davi venceu. No que Davi se concentrou e como isso o ajudou a enfrentar Golias? Então Davi ele se concentrou em Jeová e como ele já havia lhe ajudado. E isso o ajudou, pois sabia que Jeová iria lhe ajudar. Pois Golias não estava desafiando a homens, mas a Jeová. E com certeza Davi sabia disso e teve total confiança na vitória. 8. Nós também podemos enfrentar qualquer problema se lembrarmos que o Deus vivente está sempre pronto para nos ajudar. Quando relembramos o que Jeová já fez, conseguimos fortalecer nossa confiança nele. Então, leia relatos da Bíblia que mostram como Jeová ajudou os seus servos. Além disso, você pode ler experiências de nossos irmãos e irmãs no site jw.org. Essas experiências deixam bem claro como Jeová ajuda os seus servos hoje em dia. Você também pode lembrar o que Jeová já fez por você. Mesmo que não tenha sido algo extraordinário, como lutar contra um urso ou um leão, a verdade é que Jeová sempre esteve presente na sua vida. Foi Ele mesmo que atraiu você para ser amigo dele. E é por causa de Jeová que você consegue manter a lealdade a Ele. Então, que tal orar a Jeová pedindo para lembrar de situações em que Ele respondeu às suas orações, como Ele fez isso na hora certa e como esteve ao seu lado numa situação difícil? Refletir nessas coisas vai fazer você ter a certeza que sempre pode confiar em Jeová. O que fortalece nossa confiança de que Jeová sempre vai nos ajudar em momentos difíceis é se lembrar do que Ele já fez por nós no passado, mesmo que sejam coisas pequenas. Lembrar dessas situações vai aumentar a nossa confiança em Jeová e teremos a Jeová como um verdadeiro amigo. 9. Ver Jeová como uma pessoa real também nos ajuda a encarar as provações da maneira apropriada. Como assim?
Quando passamos por problemas, precisamos lembrar da grande questão entre Jeová e Satanás. Satanás diz que vamos abandonar Jeová quando tivermos dificuldades. Então, a maneira como reagimos aos desafios afeta diretamente Jeová. Quando continuamos leais a Jeová, apesar de problemas, mostramos nosso amor por ele e provamos que Satanás é um mentiroso. E no seu caso, você está enfrentando perseguição do governo, dificuldades econômicas, reação negativa na pregação ou algum outro desafio? Nesse caso, lembre que suas provações são uma oportunidade para deixar Jeová feliz. E não se esqueça, Jeová nunca vai deixar você passar por uma situação que seja além daquilo que você pode aguentar. Ele sempre vai te dar forças para enfrentar qualquer dificuldade. Do que precisamos lembrar quando passarmos por problemas? Precisamos nos lembrar da grande questão que envolve Jeová e Satanás, pois Satanás acusou que todos abandonariam Jeová quando tivermos dificuldades. Quando permanecemos leais, apoiamos a Jeová nessa questão e mostramos o amor a Jeová. E confirmamos que Satanás é um mentiroso. Subtítulo: O Deus vivente recompensará você. Jeová sempre recompensa quem é leal a Ele. Ele nos dá paz e contentamento agora e vai nos dar a vida eterna no futuro. Nós confiamos em Jeová de olhos fechados, porque sabemos que Ele vai nos recompensar e tem todo o poder para fazer isso. Por isso, continuamos fazendo o nosso melhor para adorá-lo, assim como os servos do passado fizeram. Foi isso que Timóteo fez. Pergunta: o que Deus promete para aqueles que são leais a Ele? Ele promete paz, contentamento e vida eterna. Leitura do 11, iniciando lendo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. É por isso que nós trabalhamos arduamente e nos esforçamos, porque baseamos a nossa esperança num Deus vivente, que é salvador de todo tipo de pessoas, especialmente de quem é fiel. Timóteo tinha fé no Deus vivente, por isso ele deu seu melhor para trabalhar para Jeová e para os irmãos. De que maneiras? Ele seguiu o incentivo que Paulo deu e se tornou um bom instrutor, tanto na congregação como no ministério. Timóteo também deu um bom exemplo a todos os irmãos, jovens e idosos. Além disso, ele precisou dar conselhos firmes, mas amorosos, para os que precisavam, e isso nem sempre era fácil. Mesmo que outros não percebessem ou não dessem valor aos esforços de Timóteo, ele tinha certeza que Jeová via tudo o que ele estava fazendo e iria recompensá-lo. Pergunta: por que Timóteo deu o seu melhor pela congregação? Porque ele tinha fé no Deus vivente. Mesmo que não dessem valor ao seu esforço, ele tinha certeza que Jeová via tudo o que ele estava fazendo e iria recompensá-lo. Leitura do 12. Hoje, os anciãos também podem ter certeza que Jeová vê tudo o que eles fazem e dá muito valor a isso. Além de pastorear, ensinar e pregar, muitos anciãos apoiam projetos de construção e ajuda humanitária. Outros servem num grupo de visitas a pacientes ou numa comissão de ligação com hospitais. Os anciãos que se colocam à disposição para esses trabalhos sabem que a congregação é de Jeová e não de humanos. Por isso, eles fazem o melhor que podem e têm certeza que Jeová vai recompensá-los por tudo o que fazem. Por que os anciãos fazem o melhor que podem pela congregação? Porque eles sabem que a congregação é de Jeová e não de humanos, e sabem também que Jeová vai recompensar a eles por tudo que fazem. Leitura do 13. Nem todo mundo pode servir como ancião, mas todos nós podemos dar algo para Jeová. Nosso Deus fica muito feliz quando fazemos o nosso melhor para servi-lo. Ele observa nossos donativos para a obra mundial, mesmo que sejam bem pequenos. Ele também fica muito feliz quando nos esforçamos para vencer a timidez e levantamos a mão para dar um comentário na reunião.
E o coração dele se enche de orgulho quando percebe que nós deixamos de lado uma ofensa e perdoamos nosso irmão. Mesmo que você sinta que não consegue fazer o tanto que gostaria para Jeová, saiba que Ele dá muito valor a tudo que você faz. Ele te ama muito por isso e vai te recompensar. Como Jeová se sente quando vê nossos esforços de servi-lo? Então ele fica muito feliz quando nós nos esforçamos para servi-lo. E isso envolve muitos aspectos: donativos, perseguições e irmãos na congregação. Então, quando passamos por alto qualquer coisa que possa entristecer o coração de Jeová, ele observa e fica muito feliz com a nossa atitude. Subtítulo: Continue perto do Deus vivente. Vai ser muito mais fácil continuarmos fiéis a Jeová se ele for uma pessoa real para nós. Foi isso que aconteceu com José. Ele se negou a cometer imoralidade. José sabia que isso iria magoar muito a Jeová. Se quisermos que Jeová seja real para nós, precisamos tirar tempo para conversar com ele e estudar sua palavra. Dessa forma, a nossa amizade com ele vai crescer cada dia mais. E, assim como José, se tivermos uma amizade bem forte com Jeová, nunca vamos querer fazer nada que magoe o coração dele. Como uma amizade forte com Jeová nos ajuda a continuar fiéis. Porque quando fazemos Jeová uma pessoa real para nós, fazemos de tudo para evitar magoá-lo. Para isso, precisamos tirar tempo para conversar com Jeová e estudar a sua palavra. 15. Aqueles que se esquecem que Jeová é o Deus vivente correm o risco de se afastar dele. Veja o que aconteceu com os israelitas quando estavam no deserto. Eles sabiam que Jeová existia, mas começaram a ficar em dúvida se Jeová realmente cuidaria deles. Eles chegaram a ponto de perguntar: Jeová está ou não está entre nós? O resultado foi que eles se rebelaram contra Deus. Nós não queremos fazer o mesmo e nos tornar desobedientes a Jeová. Que lição podemos aprender com o que aconteceu com os israelitas no deserto? Podemos aprender que, quando nos esquecemos de Jeová, corremos o risco de nos afastar dele. E o resultado disso pode ser nos rebelarmos contra Jeová e nos tornar desobedientes. 16. Por causa do mundo em que vivemos, não é nada fácil continuar chegados a Jeová. Muitos até mesmo dizem que Deus não existe. E muitas vezes parece que aqueles que não se importam com Deus têm uma vida boa. Quando vemos isso acontecer, nossa fé pode ser testada. É verdade que não vamos chegar a ponto de negar a existência de Jeová, mas podemos começar a duvidar de que Ele realmente vai nos ajudar. O escritor do Salmo 73 passou por essa situação. As pessoas ao redor dele simplesmente ignoravam as leis de Deus e se davam bem. Por causa disso, ele começou a questionar se valia mesmo a pena continuar servindo a Jeová. Como a nossa fé pode ser testada? Então, no mundo em que vivemos, não é fácil continuar chegados a Jeová. Por causa disso, muitos dizem que Jeová não existe. E às vezes vemos pessoas que não se importam com Deus tendo uma vida tranquila. 17. O que ajudou o salmista a mudar de opinião? Ele meditou no que aconteceria com aqueles que se esquecem de Jeová. Ele também parou para pensar em todos os benefícios de servir a Deus. Também podemos pensar em todas as bênçãos que Jeová já nos deu. Tente imaginar como sua vida seria se você não servisse a Jeová. Lembrar dessas coisas vai ajudar você a continuar leal a Ele, e assim como o salmista, você poderá dizer: para mim, é bom me achegar a Deus. O que vai ajudar você a continuar próximo de Jeová? É meditar no que acontece com aqueles que esquecem de Jeová, pensar em todos os benefícios que temos em servir a Deus e pensar em todas as bênçãos que Jeová já nos deu. 18. Nós podemos enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho durante estes últimos dias, porque somos escravos de um Deus vivente e verdadeiro. Jeová é uma pessoa real e está pronto para nos ajudar. Ele sempre ficou do lado dos seus servos no passado e vai fazer o mesmo por nós hoje. Muito em breve, nós iremos enfrentar a grande tribulação.
Mas nós não estaremos sozinhos. Jeová vai estar do nosso lado. Então, todos nós podemos ficar cheios de coragem e dizer: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. Porque não precisamos ter medo do que vai acontecer no futuro? Porque somos escravos de um Deus vivente e verdadeiro. Para nós, Jeová é uma pessoa real. Ele sempre nos protegeu e nunca irá nos abandonar. E podemos dizer assim: Jeová é o meu pastor, não terei medo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Não farei as perguntas de recapitulação, porque são perguntas pessoais. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.